Bons livros que geraram bons filmes. Se você não gostar do livro, pelo menos vê o filme, quem sabe o filme te agrada. Depois da vinheta. Fica carregando em preto e branco, vamos usar. A dancinha do John Cena, né, que a gente tá falando já do... Aquela dancinha muito boa, cara, essa abertura. Cinema total, velho. Porra, foda. Cara, que coisa boa é descobrir um bom livro e depois ir ver o filme e descobrir que virou um bom filme, né? E ser aquela pessoa chata que fica falando que no livro é diferente. Sempre, né? Sempre. Tucano, assim, não foi assim que aconteceu, não. Pois é, lembro da adolescência, o Dumbledore não era desse jeito. Here I come. Oh, here I come. Oh. Então eu vou começar tirando o elefante do meio da sala, que já que apresentei esse livrinho aqui, e já que ele estava no cinema há um bom tempo, e já que era para ter sido até a pauta e não foi, vamos falar de Jurassic Park, do Michael Crichton, rapidinho? Vai ser, eu tô terminando de ler esse livro. Eu tô achando um livro bem interessante, inclusive. Não, beleza, ó, já melhorou aqui, né? Um livro que divide opiniões. E o Crichton, ele tem tinha, né, falecido, médico, né, então ele tem um conhecimento de Genética. pelo menos assim, de genética, né? Claro, mesmo que seja o básico que a medicina vai pedir ele durante a formação, e ele vai pegar esse conhecimento de início. Jurassic Park era para ser sobre um estudante de medicina, né? Como sempre o autor se colocando um pouquinho no meio do livro, que ia clonar um pterodáctilo. Depois não, que sejam mais, um parque. Que seja na visão de uma criança. Não vai ser só uma criança, não. Vai ser um grupo de pessoas ali num parque de dinossauros enquanto acontece uma tragédia. E aí, né, esse livro que vai flutuar, né, entre o terror, e que terror que começa o começo do filme, né? Do livro. Acho que isso surpreende muita gente o início, né? Um terror. O livro ele me passou essa sensação muito diferente do filme do Spielberg. Apesar de ter elementos de terror, de horror no filme do Spielberg, mas o livro ele é muito mais terror, né? Muito mais assustador. Muito. Criancinhas sendo atacadas pelo... Aquele que parece... tipo uma ave, uma galinha, né? É tipo uma galinhazinha, né? Eu não lembro o nome dos dinossauros não, que eu passei da idade. Mas, pô, foda, né? Os dinossauros comendo os bebês na maternidade, cara. Doideira, velho. Pesado, né? Pesado. Pesado. E aí depois, tudo bem, depois entramos na parte da aventura, né? E tudo bem, depois a gente entra na parte e acho muito legal, né? Na parte da informática 1990, né? Que vai ser um dos pontos fortes do livro para fazer a história funcionar, a informática, né? Vai começar tudo dando errado uma parte ali. E a parte também de filosofia também, ele flutua, por isso que ele fala principalmente da teoria do caos, né? Que acho que para mim é o melhor personagem, o Malcolm, né? Ele é muito bom. Uhum. Eu achei engraçado que eles fizeram uma diferença no filme, né? Porque o Malcolm, no livro, ele não gosta de criança e o Dr. Grant que gosta. Aí no filme, o Dr. Grant que não gosta de criança. Deu uma trocada. Achei interessante isso, mas eu não terminei de ler pra ver como é que vai ser as relações, não. Mas são pequenas atualizações, é porque o arqueólogo, ele que teria que passar mais tempo com as crianças, né? Então seria talvez necessário que ele tivesse um pouco mais de empatia com as crianças para poder fazer funcionar, né? Brincar com elas na cerca elétrica, né? Que brincadeira sadia, né? Muito legal. E um filme, um livro extremamente filosófico, né? A história era para funcionar porque só tem fêmeas. E aí o filme, ele tem uma parte no filme muito legal que a vida encontra um jeito, né? Os seus meios. É uma frase muito usada. O Grant, ele sobe no helicóptero e ele só tem 2 cintos fêmeas. Ele não consegue se prender porque os encaixes são só do tipo fêmeas. E aí o que ele faz? Ele embola os 2 e consegue fazer o cinto. As 2 fêmeas se entrelaçam e a vida dá um jeito. E é uma metáfora muito sutil. E o livro vai ser muito cheio desses detalhes do que é tentar controlar a natureza, do que é poder. Tem uma parte que eu acho incrível, que o Malcolm fala assim, a ciência é um poder errado, porque é um poder que você simplesmente se apodera dele muito rápido.
E acho que acho que ele fala, por exemplo, de um lutador de jiu-jitsu que ele passa anos construindo aquele poder e entendendo o que é aquele poder. A ciência não, a ciência é tão perigosa que a pessoa vai lá e pega esse poder e às vezes ela não está preparada para tanto poder de uma vez só e coisa errada tende a acontecer. Enquanto isso, a natureza é uma força implacável. Então, assim, não é só um livro de dinossauro, né? É interessante, tem muita profundidade no livro. Dá pra tirar muitas lições. E ainda bem que foi o Spielberg que adaptou, né? Porque eu acho que talvez se fosse outro não ia ter essa complexidade, né? E aí eu confesso que assim... Ao mesmo tempo que a família inteira consegue ver, isso é um filme de terror, isso é um filme de comédia, isso é Spielberg demais. Ele faz um filme pra todos, né? Ele sempre faz essa coisa. Mas eu confesso que quando eu comecei a ler o livro, eu tive muita dificuldade, cara. Eu ficava contando as páginas e falei, caralho, ainda tô lendo essa bosta. Eu achei difícil, porque, poxa, não me deu essa sensação de tá lendo um livro, parecia um negócio muito bobo. Mas ele foi crescendo. Eu achei isso interessante também, porque eu senti que eu não tava na idade pra ler, mas ao mesmo tempo eu, pô, não, é legal, é legal. Tô lendo devagar pra caramba. Mas eu tô achando interessante, eu quero saber o que vai acontecer, já tô naquela coisa assim, pô, vai acontecer, né? O que vai rolar aqui. Tive dificuldade, mas eu insisti um pouquinho e vi que não, pô, é legal, realmente tem coisas ali que são legais. Ah, sim. E não foi a Scarlett Johansson da franquia que te fez vontade agora de voltar. Não, nada. É sempre os dinossauros, você quer ver os dinossauros. Os dinossauros são legais. É Scarlett Johansson dinossauro, será? Ah, esses boatos. Dizem, né? Dizem. Cara, a gente tá dando trabalho pra editora, né? Que vai ter que pegar um monte de meme pra colocar no vídeo. Aliás, antes que deixamos passar, né? Cadê as nossas canequinhas aí? Canal profissional falar, né? Com a parceria com a Amore Gift. Oi, gente. Meu nome é Vitória e faço parte da Amore Gift. Segue o nosso arroba aqui embaixo, lá na rede vizinha, para você ver as lindíssimas canecas que nós temos disponíveis. Até mais! Muito legal você ter essa caneca, sabe? Pô, dá um outro ar pro seu vídeo, assim, cara, reforçando a sua marca, né? Por que não? Assim falar que pode, às vezes, presentear alguém. Vamos deixar o telefone de contato aí, pelo menos o perfil. Vamos deixar o perfil aí para quem quiser entrar em contato. E não é só a canequinha, né, também? Graças a Deus estamos sendo o quê, Augusto? Editado, né? Uma editora, né? O nosso canal tem uma edição profissional da Vitória Basílio. Ficam aí os contatos dela também. Quem quiser fazer uma edição profissional, aqui é categoria profissional. Profissional de qualidade. Fica não, então, olha, eu conheço gente que tá falando comigo que é doido de ter vontade de ter um vídeo no YouTube, mas ele não sabe por onde começar. Ou às vezes não tem tempo, porque a gente editar toma um tempo do caramba. A gente grava com um vídeo de meia hora. Eu estou falando aí que talvez eu vou gastar de 2 a 3 horas para editar um vídeo sabendo o que está fazendo. Se você quiser aprender ainda a editar, é mais trabalhoso ainda. Então, vamos deixar em contato aí a Vitória, que quem quiser realizar o seu sonho de ter o seu vídeo falando de livro ou qualquer outra coisa, a gente vai atrás dela, que o serviço é ótimo. Somos a prova. Voltando para os livros, agora... Fala um outro exemplo aí de bom livro, bom filme. Cara, um exemplo para mim de boa literatura, um bom filme, Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Eu já tinha ouvido falar do filme, mas eu tinha um livro, eu ganhei esse livro de presente, eu fiquei com ele 10 anos na estante até criar coragem para ler. E quando eu peguei para ler, cara, eu achei assim, porra, não é um livro que você lê assim, tão fácil, até por ser português de Portugal, né, tem as suas particularidades, mas é um livro muito interessante, né, ele vai contar a história de quase uma distopia, né, num mundo onde tem uma epidemia de cegueira, onde as pessoas do nada começam a ficar sem a visão e vai se, né, quase uma coisa The Walking Dead, aquela coisa que dentro ali que eles começam a separar as pessoas para conter a epidemia e dentro de uma espécie de hospital, presídio, e aí vai se formando castas e vão tendo conflitos. É um livro, assim, bem interessante para refletir questões humanas, né? E deu um livro também bem bacana com o Mark Ruffalo, né? Não sei se você já chegou a ler, viu o filme? Não, vi o filme. O filme foi um sucesso quando ele chegou, né? Ele sim, é um filme... para apresentar para muita gente o que é. E um livro que se debate muitas coisas. Você falou de The Walking Dead, claro, ele é 1000 vezes mais complexo que o The Walking Dead. Sim. Mas acho que assim como o The Walking Dead, existe aquela metáfora que, olha, o problema
não é o problema que vocês estão pensando. Tipo assim, no Walking Dead, o problema não é o zumbi. Chega uma hora que é dito isso. O problema são as relações das pessoas com as pessoas, o outro. alegando o problema do zumbi como o porquê de que elas estão agindo assim. Eu acho que no ensaio da cegueira a gente começa a acontecer algo parecido, né? O problema não é mais às vezes a cegueira. O problema são as pessoas usando a cegueira para dar vazão a um lado escroto delas e outras questões assim. É bem bacana, é um livro bem interessante, vale a leitura. Pode ser meio desafiadora, mas pô, é uma leitura que vale. E um livro interessante. E por aí, qual que é o outro? Cara, vamos de blockbuster também, então? Que eu tenho esse aqui, ó. Arrasando quarteirões. Esse cara massa aqui. Que é o Duna, né? Tá aí no cinema. O garoto Timothy, né? Parando de fazer filme. Ótimo Bob Dylan que ele foi, né? Nos cinemas aí. Ainda não assisti, tem que ver completo desconhecido. Ah, rapaz. Que filmaço. Pra quem gostou de um Elvis, filme do Elvis, vai gostar demais. O Duna, ele é um contemporâneo escritor, né? O Frank Herbert, por exemplo, do Senhor dos Anéis. A gente estava tendo, em algum momento do mundo, houve esses lançamentos quase na mesma época, né? Simultâneos, vamos pôr assim. Senhor dos Anéis, Duna, muita coisa acontecendo na ficção. O Duna, ele tem um tipo de ficção científica que é muito específico. Ele é um subgênero da ficção científica quando a gente está falando de a ideia de um império galáctico. E uma coisa, por exemplo, que acontece muito no Star Wars, né? Você tem uma lore gigante, pessoas, políticas, planetas, sociedades e tudo lá. O Duna ele fala disso. O Duna ele vai falar ao mesmo tempo que ele está fazendo um grande paralelo com a corrida para o petróleo no Oriente Médio. Por quê? Uma coisa que às vezes não fica óbvio no livro, pelo menos agora. Mas quando o livro foi escrito, a gente tinha o movimento hippie, né, com o uso de alucinógenos. Nós tínhamos a corrida, a competição para dominar as regiões de petróleo no Oriente Médio, entre grandes países, um país onde que tinha um povo religioso. Então, né, o petróleo, para retirar o petróleo, que é algo que ficava no subterrâneo. Agora, o que o Duna fala? Grupos competindo para ir em um país desértico, onde lá tem um povo religioso, para extrair um recurso que é a base para a movimentação, né? Que seria das naves, que para a gente é equivalente ao carro, né? E o Herbert vai fazer isso. Ele vai falar de outra coisa para falar do momento atual dele e para falar de tirano, né? Porque a gente fica torcendo pro protagonista, mas você vai ver o segundo livro que vai virar filme, e aí assim, olha, veja o segundo filme quando ele sair, na verdade é o terceiro, né? Eu acho o próximo que é o filme quando ele sair, porque eu vou te falar uma coisa. A ideia do que é um governante e dos problemas de um governante pode causar, eles vão ser muito explorados no próximo filme, assim, com certeza. Então é uma obra muito densa e muito difícil de ler, porque ele não está te explicando esse mundo. Você vai lendo, vai tropeçando, ele não vai te explicar, e você vai ter que ir pegando as informações e concatenando ali para entender esse mundo tão complexo. Religiões, profecias, planetas, sistemas, muita coisa. Eu não sei se algum dia eu vou pegar os livros para ler, confesso. Tamanho de livro assim me dá uma... Não sei, eu não sou um grande leitor de ficção científica, mas eu tô gostando pra caralho dos filmes, tá? O segundo filme eu achei, assim, excelente. O Villeneuve acertou muito na estética, né? Naquele filtro, né? Naquela paleta de cores que ele fez muito bem no Blade Runner, né? Muito bonito. E você vê o personagem lá do Timothy lá, a ascensão de um ditador praticamente, né? Você tá vendo o que tá virando, um negócio bem interessante mesmo. E é o que eu tô falando, esse ditador, esse tirano, ele vai ser muito explorado na próxima história, e aí vai ganhar uma complexidade que expande o primeiro livro. E, cara, é muito legal de ler como um exercício. Não é fácil, é grande, é complexo. Você só vai entender a história quando chegar no final, mas ainda assim, falando tão mal do livro, não é mal, não. São características dele muito peculiares, vale muito a pena ver. E ver o filme é lindo, né? Assim, como a gente disse, a fotografia, as cores e tudo mais. O Villeneuve foi um diretor também muito acertado para isso. Agora a gente fica curioso para saber o que ele vai ser como diretor de 007, né? Nossa, aí, né, pô, aí buga até a cabeça, né? Caramba. Mas eu quero ver, eu tô curioso.
Pois é melhor ele como diretor do que já pensou se dá pra um Zack Snyder 007. 007 câmera lenta. É. Mas me fala aí um livro, então, de preferência um que não foi adaptado pelo Snyder. Esse, infelizmente, né, o Snyder nem era nascido quando foi adaptado. O Sol é para Todos. Esse daqui também é um livrinho que vai contar a história de um dos personagens da literatura, acho que mais bons, bacanas que existem, que é o Atticus Finch. Gosto pra caramba dele. Foi muito bem interpretado num filme de 1962. Vai contar a história desse advogado que está defendendo um homem negro que foi acusado de estuprar uma mulher branca. Isso no sul dos Estados Unidos. Então, assim, é uma... Você já chegou a ver o filme, ler o livro? Não. Olha, assim como muita gente, esse livro está na minha lista de livros para ler, tá? É um livrinho fácil, gostoso de ler, tem umas reflexões a respeito do racismo e tudo mais, é bem interessante e também dá um filme bacana, cara. Filme preto e branco, um filme bem antigo, mas eu acho um filme bem gostoso de assistir. Foi bem divertida a experiência de ler o livro e depois ver o filme, tá? Valeu a pena. E qual é o seu próximo? O filme primeiro e depois o livro? Como é que foi sua ordem? Sempre Porque filme. isso é uma coisa importante, né? E aí, ver o filme, qual que é o primeiro? Pois pode ser, né, os dois, mas eu sempre prefiro a obra original, depois você vê a adaptação, né? Tá vendo? Às vezes você nem vê a adaptação, você fica só na obra original, né? Eu não vou ver a série de 100 Anos de Solidão, não vou ver, não tem jeito. Não Vou ficar no ver. filme. Uma coisa que eu penso é o seguinte, se eu ver o filme, eu nunca mais vou conseguir imaginar os personagens, vou pegar como base o que eu vi no filme. Tem coisa que não merece, não precisa ser adaptada. E tem livro, cara, que, daria um puta filme, né? Mas enfim. Senhor Solidão não merece não tem necessidade de adaptar assim. Gabriel Garcia Marques escreveu para não ser adaptado, né? Em compensação, Paulo Coelho tem uma frase muito boa que ele fala que o livro sempre vai ser melhor que o filme. Porque quando você está lendo, você é o diretor, você que está escolhendo o elenco, você está cuidando das luzes, você que está escolhendo o cenário, então é você escolhendo tudo. Então por isso que o livro é sempre melhor que o filme. Sim. Não para todo mundo que pode ter diretor aí bem capenga, mas enfim. Sim. Não, mas eu tô dizendo que o livro é melhor que o filme, por causa disso, que você é o diretor da sua imaginação, né? Você escolhe tudo. Vai depender da imaginação de cada um. Pode ter alguém que ali, né, vai ter umas ideias meio erradas ali no livro, né? Vai saber. Você perguntou qual que é o meu último? Seu último aí. Vou voltar um pouquinho aqui. Eu tenho uma edição bem antiga de Guerra dos Mundos. Porra. Que um livro bem curioso, né? Porque, assim, na verdade, ele é um livro até que bem raso, não tem nada de muito complexo, não. A história dele é interessante. Mas eu acho que é interessante, a história é interessante, né? O filme, pelo menos tem outras adaptações, mas o que foi feito com o Tom Cruise é muito legal, é um suspense, né? Você fica ali aflito com aquela situação, né? Mas a história real... H.G. Wells, ele... A história real que, tipo, quando ele saiu na rádio, isso é bem interessante. Cara, essa história é muito interessante. Vamos lá. Eu tenho que contar essa então. Vamos lá, gente. O livro é antigo e então ele foi lançado numa época em que as pessoas escutavam rádio. E tinha a Rádio A, que ela era muito boa audiência. Quando a Rádio A acabava o programa, a pessoa ia para a Rádio B. A Rádio B começou a ler Guerra dos Mundos. Ela falou, gente, eu vou ler aqui Guerra dos Mundos. E as pessoas não viram esse anúncio que ele ia ler o livro, porque elas estavam escutando a Rádio A. A Rádio A acabou, mudaram para sintonizar a Rádio B. Na hora que as pessoas sintonizaram na B, coisa real aconteceu nos Estados Unidos, tava lá o radialista lendo. Então, nesse momento, naves estão sobrevoando os Estados Unidos. Meu Deus, e os tanques não conseguem causar dano nelas, os alienígenas estão matando todo mundo. Gerou uma histeria coletiva de pessoas indo na rua, de pessoas falando que viu os OVNIs, sim, pessoas atirando, pessoas correndo. E... Caramba, isso é real, sabe? Mesmo, maluco, você tá lá ouvindo rádio e de repente você escuta uma invasão alienígena, você começa a desesperar. É porque, assim, vamos combinar, americano é meio complicado, né? Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas tem uma pesquisa que falou que, acho que mais de 50% deles acreditam que o achocolatado vem da vaca preta e branca, eu acho. É um negócio assim, sabe? Assim...
Sim, sim. Americano é O bem achocolatado complicado. é da vaca marrom, né? É, o americano é um bicho bem complicado. Dá pra acreditar fácil nessa histeria coletiva aí. Não, teorias da conspiração surgem aos montes, né? Muitas pessoas lá defendem. E aí, pô, o H.G. Wells não tá falando disso, né? O H.G. Wells, ele também é autor da Máquina do Tempo, né? Máquina do Tempo. E ele é um biólogo. E aí é legal conhecer o autor, porque qual que é o grande desfecho da Guerra dos Mundos? As bactérias do nosso planeta matam os alienígenas. Você fala assim, cara, isso é do nada? Não, isso está no livro, só que você vai ter que ler com atenção. E é um biólogo falando que, no final das contas, o micro-organismo menor que tem, dos menores, né? O vírus é menor, mas um micro-organismo minúsculo, né? Invisível, a olho nu, é ele que muda o destino do mundo, né? Isso é muito biologia. Na Máquina do Tempo também, quando ele vai falando para o futuro, e futuro, é um biólogo fazendo um exercício mental e criativo de imaginar uma curva na evolução para o futuro. Ele vai falando também dessa evolução durante os avanços da Máquina do Tempo. Então, H.G. Wells coloca muito da biologia como um critério do livro dele. Livro bacana, datado, assim, não tem como deixar de ser, né? Mas divertido demais. É um clássico, né? E aí, o seu? O meu é um clássico do cinema, que esse primeiro eu vi o filme, depois nem ouvi falar. Nunca tinha ouvido falar, né, que existia um livro, né, mas assim, dispensa comentários, que é Psicose. Cara, um filme do Hitchcock, baseado nesse livro do Robert Bloch. Cara, e eu achei assim, legal pra caramba o livro. O livro é muito bom, ele é bem escrito, não é ruim não, é um negócio que vale a pena. Quem aí gostou do filme, eu recomendo pra caramba dar uma lidinha no livro, porque o livro é bom. É basicamente a mesma história, mas é muito bom. Caramba, bacana, é um livro também muito importante pro cinema, é um filme muito importante pro cinema, É um né? clássico de cinema, né, pô? Que tem uma série também, Bates Motel, né? Não conheço. Eu comecei a assistir, conheço. não terminei não, mas recente, a série é legal também. Caramba. Olha, o que eu tinha separado aqui de indicações são essas. Por enquanto, acho que são vale essas, uma né? parte 2. Uma parte 2. Uma Dois parte dois, livros né? que geraram filmes ruins. Aí- Adaptações aí- que a gente não pediu pra ter. Aí eu tenho Essa é boa também, uma prateleira inteirinha disso. Olha essa aqui, adaptações que a gente não pediu pra ter. Pô, pois é, também, tá? Pô, Acontece muito isso aí. pra caramba, né? Umas adaptações sem necessidade. E outras necessárias Olha, pra então caramba. é isso aí. Não, outras aí que a gente tá aguardando adaptação até hoje, né? Sim. Mas então eu acho que é isso. Acho que eu quero também saber aí que. Voltei. Quais são os livros que as pessoas gostaram, que foram adaptados, qual que elas estão aí aguardando aí. E manda aí pra gente, quem sabe a sua sugestão tá na parte 2 desse vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E quem pegar a referência aí, né? O punk, como é que é? A bondade é o novo punk? Como vimos no cinema? Como é que é? É, que agora estão dizendo isso, né? Que ser legal é o novo punk. Ah, tá. Pô, filme legal, filmezinho bobo legal. Então, legal. Outra coisa que fizemos aqui em Belo Horizonte, não só andamos de cavalo, né? Passamos mal. Nossa senhora. Meu Deus do céu, não posso lembrar disso, não. Credo. Não, chega, senão vai abrir uma caixa de Pandora aí. Pois é, Até a melhor nem próxima. lembrar.